Parece que o meu amigo Alba está tendo um pouquinho de dificuldade em se entender com a alimentação. Mas é difícil mesmo mudar alguns padrões e algumas crenças. Bom, vem comigo, vamos ver cada prato dessa semana. Onde será que ele acertou? Onde será que ele errou? Eu pedi uma sopinha maravilhosa que eu tô comendo aqui na terça-feira. É bom porque eu acho que sopa, né, dá uma enchida no de líquido e aí a gente come menos. Então acho que estou prosseguindo com sucesso. Pô, acertou em cheio, fez uma ótima escolha. A boa e velha canja de galinha tem cenoura, arroz, batata, tem galinha, baixa quantidade de gordura, nenhuma fritura. Bom, até agora o prato que o Alba comeu com mais fibra. Então, Alba, nota 10. Esse aqui é o almoço de hoje, ó. Macarrão com frango. Poderia ser pior? Poderia. Mas estamos nos esforços, principalmente eu que gosto muito de massa. Mas um macarrãozinho assim pra dar uma, né? Macarrão com frango. Então, vamos ver o que o Márcio tem a falar sobre isso, mas macarrãozinho é o ponto fraco. Ainda que esse prato tenha carboidrato e proteína, não tem quase nenhuma fibra. A não ser do macarrão, mas é insuficiente. E também faltou cor nesse prato. Esse é o almoço, ó. Bem tranquilo, um pouquinho de arroz, o vinagrete e qual é o nome dessa carne? Contrafilé. Bom, eu vou dar uma boa chance para essa tentativa de colocar uma salada. Entrou aí um vinagrete, pelo menos tem um tomate, uma cebolinha, uma hora vai aumentando aos poucos. Quero ver daqui a pouco uma salada de verdade nesse prato. Estive no restaurante japonês, evitando o arroz, evitando tudo, e aí no final ela pede uma sobremesa. Ela tá comendo aqui a sobremesa do restaurante. Eu não tô comendo nada. É isso aí, né? Autocontrole, muito controle. E obrigado pelo apoio e pela tortura. Aqui eu senti que ainda rola um certo medo do arroz, do carboidrato. E o pior, fica sem comer carboidrato, o que acontece? Dá mais vontade de comer doce. Alba, você pode dividir a sobremesa com a sua esposa sem problema nenhuma. Dá umas 2 colheradinhas, fica legal e matou a vontade de comer doce. O lance é desenvolver esse autocontrole. Se não roubar na sobremesa, tá valendo. E agora começa a operação SOS Alba. Eu quero ajudá-lo a melhorar a alimentação. E como num passe de mágica, temos uma cesta. E agora, diretamente do Pânico, meu amigo Alba. Fala, meu garoto. Fala, professor. Você chama de professor porque eu tô aprendendo. Obrigado. Vamos lá. E eu queria te apresentar. Conhece? Conheço. A gente no supermercado dá uma olhada de longe. Não, mas sem brincadeira, algumas coisas eu gosto aqui. Só que outras não é costume, né? Que eu queria... por que eu quis trazer essa cesta aqui? Para tentar mostrar alguns aspectos que vão ser muito importantes na alimentação. A gente sempre associa, né? Quero entrar em forma, quero emagrecer, quero ser mais saudável, a algum tipo de sofrimento. Sempre que a gente tem um sofrimento para fazer alguma coisa, né? A tendência é que depois de algum tempo você abandone isso. Sim. Então, eu vou cortar todo o carboidrato. Enfim, vou fazer jejum de 20 horas. Você consegue por um tempo e abandona. Mas a gente está muito associado à coisa de que tem que sofrer. É que eu acho que isso aí vem do profissional até, né? Vou fazer aquele curso de 72 horas. Eu vou sofrer um pouco, mas vai acabar. Só que a alimentação é eterna, né? É eterna. Você vai ter que conviver com a alimentação todos os dias da sua vida, umas 3 vezes por dia, pelo menos. Então é bom que seja uma convivência bacana. E por que eu quis trazer essa cesta? Uma das coisas que as pessoas têm muito medo é do arroz e feijão, né? Sim. E eles associam a alta quantidade de calorias. E não é verdade. Daqui a pouco eu vou te mostrar que não é verdade. Mas eu quero te contar uma historinha interessante. Primeiro, que a combinação do arroz com feijão, você acaba tendo uma proteína muito bacana. Uma proteína de origem vegetal e muitas vezes você não vai precisar de uma proteína de origem animal, como a carne, o ovo, por exemplo. Mas uma vez eu estava fazendo uma intervenção numa cidade inteira e fui preparar meu prato depois de uma
de um evento de nutrição que a gente teve. E eu coloquei arroz branco. E veio uma senhora e falou assim: Atala, que absurdo você comendo arroz branco, você estava no parque agora ensinando nutrição, você é uma farsa. Aí eu falei: pô, não é assim. Ela falou: arroz branco engorda, dá barriga, te dá diabetes, você não pode comer arroz branco de jeito nenhum. Aí eu subi para o meu quarto e comecei a pesquisar. E vi que um brasileiro consumia 42 quilos de arroz em média por ano. Falei: beleza. Qual será o país que consome mais arroz no mundo? Fui ver a Coreia do Sul. Um sul-coreano consome 142 quilos de arroz em média por ano. E aí eu lembrei, ela falou: olha, o arroz engorda. Como é que é a população da Coreia do Sul? Pô, tem 4% da população obesa contra 26% do Brasil. Ah, o arroz vai te dar diabetes, doenças crônicas, você vai morrer mais rápido. A expectativa de vida do sul-coreano é 10 anos a mais do que a do brasileiro. Eu posso falar que o sul-coreano vive mais porque ele come arroz? Definitivamente não. Mas é um equilíbrio. Sim. Né? Então a gente não precisa ter medo, por exemplo, do arroz. É questão do tamanho da porção e da combinação do resto do prato. E para isso eu quis trazer também a aveia, que é uma boa fonte de fibra. Então, no café da manhã, quando você consome fibra, além de você ter mais saciedade até o almoço, você está melhorando seu sistema imunológico, porque as fibras elas vão ser os alimentos das boas bactérias do seu intestino. Sem falar que controla a glicemia, evitando diabetes. O doutor Alexander, ele falava bastante de fibra. Muito. Procura ingerir bastante fibra, que até pela a questão do Crohn. Exato. É bom, porque aí você trata direto do intestino, né? Exatamente. E aí é que é interessante. A recomendação da Organização Mundial da Saúde são de 25 gramas a 30 gramas de fibras por dia. Lógico que fracionado. Então, eu trouxe aveia, que pode ser o exemplo de uma fibra no café da manhã. Maçã, banana, mas a goiaba, por exemplo, tem 8 gramas de fibra uma goiaba. Claro, não vai comer goiaba todo dia, o ideal é variar. E você tem as leguminosas, né? Então, sei lá, eu não gosto de cenoura, mas eu gosto de alface, eu gosto de tomate. Sim. E aí variando. Mas se você distribuir essa quantidade de fibras ao longo do dia, vai ser bem interessante. E o que eu percebo na sua alimentação é um pouquinho de medo do carboidrato. Tem. Né? É porque a gente acaba colocando na cabeça, né? Você vai meio que... Você pega lá num por quilo, você pega o prato e você vê aquele monte de opção. Aí você, como tá numa dieta, você já começa... Já fica meio recuado, né? Você já fica meio... Fica meio Corinthians do time, né? Que o Atala gosta de futebol. Você fica meio recuado, né? Você fica meio... Peraí. Futebol, eu torci pro Real Madrid, eu torci pro Corinthians. Então você fica meio, né? Caramba, peraí. Mas quando a gente teve a nossa conversa, eu já diminuí bastante. Também pela condição do medicamento, ainda bem, não estou mais com aquele apetite gigantesco como eu estava antes, mas eu já reduzi bastante a questão tentando distribuir, equalizar melhor o prato. Interessante isso que você falou, mas eu vejo que as pessoas têm medo do carboidrato também. Sim. Mas é engraçado porque assim, pizza é carboidrato. Pô, mas ela é lotado de queijo, de gordura, de linguiça. E você está colocando a culpa na massa, no carboidrato. O chocolate é carboidrato. Pô, tem um monte de gordura ali. Então, invariavelmente, né, essas fontes de carboidrato que as pessoas associam a alto teor calórico, ela está muito associada à gordura. Então, é importante a gente entender, por exemplo, que a aveia, que o arroz, que as frutas, elas vão fornecer carboidrato. E aí, aqui é que é interessante saber um pouco como montar o prato. Então, lá nos Estados Unidos, eles criaram o My Plate, né, que é um pouco disso aqui. Então, eu vou ter metade do meu prato com fonte de fibra, então é legumes, salada, enfim. Eu vou ter 1/4 desse prato de qualquer tipo de proteína. Então, é um ovo, é uma carne, é um frango. E outro 1/4 eu vou colocar o meu carboidrato preferido. Pode ser uma macarnada, eu vi outro dia você falando, minha mulher comendo uma massa e eu privado aqui. Mas é a quantidade e esse equilíbrio. Sim. Quando a gente fala de alimentação, a gente sempre fala da quantidade, da qualidade, e um terceiro ponto é como que a gente consegue colocar todos esses nutrientes. Então, aquele prato que eu mostrei, ele ensina bem como montar. E aqui tem uma mudança que é um clássico em quem quer emagrecer, né? Então, ele vai colocar um bife maior, pouquinho de salada e não vai colocar carboidrato nenhum. Quando a gente vê a quantidade de calorias, se eu colocar um pouquinho de arroz e feijão, e aí eu vou ter carboidrato e proteína no arroz e feijão,
colocar um bife um pouco menor e manter a salada, eu vou ter menos caloria, menos gordura e vou ter mais nutrientes, porque o carboidrato também é importante. Pô, esse aqui sou eu inteiro. Eu tô fazendo isso. Não é isso? Tava fazendo isso, eu tava reduzindo, assim, com medo do arroz, do feijão. Fazia um vinagrete, que eu adoro vinagrete. Até a Joana falou, nossa, você gosta de vinagrete. Tem em todo lugar. É, eu gosto de vinagrete. E minha mentalidade era justamente essa. Eu vou reduzir e vou pegar a proteína, aumentar a quantidade da proteína, uma leve salada, e aí eu fico mais tranquilo. Mas não é, né? Não é, porque a proteína muitas vezes, na maioria das vezes, vem carregada de gordura. Você pode ser saudável e emagrecer com qualquer tipo de dieta, desde que você tenha déficit calórico. A verdade é essa. O que vai definir a dieta que você vai escolher é aquela que você consegue levar para o resto da vida. E se você vai ficar sofrendo o resto da vida, aí não vale a pena, né? Então é mais importante a gente entender essas nuances aqui e saber montar um prato e equilibrar, porque isso vai ser mais fácil de ser levado como estilo de vida. Eu não quero que você emagreça 3 meses, fique legal, melhore sua saúde e daqui 6 meses abandonou tudo. A ideia aqui vamos devagar, aos poucos adotando hábitos que você vai poder levar para sempre. Eu quero estar assistindo o Pânico daqui 10 anos e vendo o Alba lá comandando o show. Não, então, essa parte que você falou, de você se cobrar, eu acho que pra mim, claro, na questão do arroz, do feijão, do almoço, da janta, mas é mais pra doce. Pra doce? Doce, você sabe que doce, né? A gente já tem aquela ideia de que doce é um negócio, um bolo, um negócio. E doce é um negócio que, eu falo, eu desenvolvi uma vontade de comer doce nos últimos tempos que tá difícil. O doce pra mim é o mais complicado, mas eu não tô comendo muito doce. Tem uma relação muito grande de você privar carboidrato ao longo do dia e no final do dia você atacar doce, você ter mais vontade de comer doce. Eu sempre gosto de falar, enfim, no que os estudos a gente pode encontrar aí. Eu não gosto de dar o meu exemplo, mas eu sou doceiro. Eu não consigo viver sem doce. Então eu tenho, tanto no almoço quanto no jantar, sobremesa, mas pequena, porque eu gosto muito daquilo. Então, obviamente, também tem a ver com a porção. E as escolhas, né? Nem sempre eu vou comer aquela mais calórica e tal, mas aquele gostinho de um chocolatinho, alguma coisa, eu preciso ter ao final da refeição. Eu tô pegando um chiclete depois do almoço e já tá me dá um grauzinho legal. E escova o dente logo depois, porque aí dá uma passada e você fala, pô, já escovei o dente. Essa é uma boa tática. É isso. Agora, hoje a gente falou muito de alimentação, né? Eu já tinha falado antes, né? 1 grama de carboidrato tem a mesma quantidade de calorias que 1 grama de proteína. Mas cada um tem a sua função. Semana que vem, eu queria marcar um treino com você. Vamos lá. Eu quero montar um treino que eu brinco que é moderno, prático e eficiente. Porque ele vai precisar de muito pouco equipamento, ele vai durar 20, 30 minutos, você pode fazer em qualquer lugar, naqueles dias que você não vai conseguir ir para academia. Então, fechado, semana que vem a gente tem treino marcado, a cesta é sua, pode levar para casa. Posso levar? Pode, ela tá bonitinha, não é para enfeitar a cozinha não, eu quero ela vazia semana que vem. Tá, vou dividir com o Morgado.